No forno dessa padaria espiritual, tínhamos poetas, visionários e futuristas. Um destes exemplares singulares é Rodolfo Teófilo, baiano de nascença, cearense por devoção e opção. Ao Ceará, que amo perdidamente, penso que será indiferente ter-me como filho. Tanto o ilustre historiador Barão de Studat, cidadão inglês, me excluiu de seu dicionário bibliográfico, alegando ser eu baiano, quando a minha certidão de idade, único documento existente para provar minha naturalidade, nada diz do lugar em que nasci. Estou identificado com esta terra Marte. A ela dei toda a minha mocidade, os melhores dias de minha vida, e continuo a dar os dias cansados de minha velhice. Contei as suas glórias e chorei as suas desventuras. Nos meus livros refletisse o desmedido amor que lhe devoto. Quanto mais infeliz, mais a amo. Eu podia meter-lhe optado pela Bahia, o berço adorável de minha mãe, terra apulenta, abandonar o Ceará, que é paupérrimo. O meu caso é de um filho que foi separado de sua mãe ao nascer e criado por outra mulher. Adulto, soube que sua verdadeira mãe era apulenta e o chamava. Preferiu ficar com a sua mãe de criação, paupérrima e infeliz. Como arrancar as profundas raízes do amor à terra que me criou? Nasci baiano por um acidente, mas de coração sou todo cearense, como nenhum será mais do que eu. O fazendeiro se aproxima e vê uma massa preta a mover-se. Olha com mais atenção e vê centenas de morcegos que se envolvem ali, grunhindo. Observa atentamente e com surpresa divulga, encravados na pretidão da nuvem, 2 pontos azuis aureolados de branco. Eram olhos, e olhos humanos. Aproxima-se mais e, tocando o pelo dos animais, procura enxotá-los. Poucos foram os que voaram, deixando o repasto. Rarefeito o véu negro, percebe o fazendeiro as formas de um corpo de uma criança. Os morcegos agarrados sugam o sangue, embora de tão cheios já não pudessem voar. O último se enchia, indiferente à matança dos companheiros, agarrado ao lábio inferior da menina. Um homem procura arrancá-lo. O cadáver do morcego cede, porém, trazendo quase todo o beiço da menina. E com vocês, Arruda Cartacho. O meu nome é Luiz Edgar Cartacho de Arruda Júnior, o pessoal me chama de Arruda, Cartacho Arruda. E eu faço parte dos movimentos de cultura do Ceará sempre, desde o Renascimento aí com o próprio pessoal do Ceará, mas a padaria sempre foi uma coisa presente dentro da minha vida e eu sempre menciono ela nos eventos culturais que participo. A padaria é rica na memória, nos seus inúmeros participantes que fizeram o movimento. E ela continua viva no coração da história do Ceará e, de certa forma, do Brasil também. Olha, sobre a padaria espiritual, o que é importante ressaltar é que a padaria espiritual é anterior à Semana de Arte Moderna, junto com o Carlos Emílio e o Márcio Catunda. Há uns 15, 20 anos atrás, nós tentamos aqui na Praça do Ferreira também fazer algum resgate. Lançamos até a Chuva de Poesia. E nós lançamos algumas publicações, escrevemos alguns artigos sobre a padaria. E aí a coisa
E aí a padaria espiritual era a inspiração. A padaria espiritual era o motivo, a inspiração e a razão. A gente queria renascer e eu fico satisfeito da iniciativa de vocês, que pode pegar e renascer esse sonho da cultura cearense. A padaria foi um movimento que teve uma repercussão nacional importantíssima no momento e foi rapidamente esquecida, abandonada, retornou nessa chuva de poesia em algum movimento que fiz com as Catunda, como já disse, e o Carlos Emílio, e mais o Aldir. Como é que a padaria entra na sua vida? O que é que te levou a esse forno? O Antônio Salles, né? Vendo a obra do Antônio Salles, eu comecei a me identificar mais, a procurar saber mais a respeito da padaria. E o ser cearense? O que é ser cearense para ti, Arruda? E a questão de ser cearense, de ser padeiro, é muito rica no sentido de que os poetas do Ceará ainda lembram e se fazem presente nesta memória viva, que é o resgate que devemos ter da padaria. A iniciativa de vocês é uma grandiosidade que a gente vai ter que resistir e manter. Obrigado. Com vocês, Regina Fiuza. Meu nome é Regina Cláudia Pamplona Fiuza. Eu sou diretora administrativa da Academia Cearense de Letras há 29 anos. E eu também sou formada em letras, tenho mestrado em literatura brasileira e letras vernáculas. E na época, a minha dissertação de mestrado foi sobre a padaria espiritual, sobre o pão, jornal da padaria espiritual. E na minha pesquisa, eu consegui descobrir uma porção de coisas sobre a padaria, que sempre foi o meu assunto preferido, porque o meu bisavô, José Carlos da Costa Ribeiro Júnior, foi padeiro-mor da padaria. E eu ouvia muitas histórias, a minha avó contava do pai dela e sempre me interessei. Meu pai também me incentivava muito, falava muito sobre a padaria. E quando eu fui escolher o tema da dissertação lá com a Frane Coutinho, na UFRJ, eu digo, vou fazer sobre a padaria espiritual. E fui à Biblioteca Nacional e lá eles só tinham 30 números do jornal Pão. Faltavam 5 números. Então, eu fechei a coleção completa e, a partir daí, eu me encantei com o jornal Pão e resolvi fazer a minha dissertação sobre o jornal Pão, da padaria. Com o passar dos anos, né, estamos agora comemorando 130 anos, né, neste ano de 2022, de fundação da Padaria Espiritual. Isso. E aí, tem um fato histórico muito interessante, que assim como seu bisavô, foi um dos principais incentivadores, instigadores, né, dessa massa, né, que é o pão, desse encontro da padaria espiritual, décadas depois, a senhora faz um trabalho de manter a chama acesa, essa padaria que reverbera além do tempo. Isso. Né? Como é esse sentimento pessoal para a senhora? É um sentimento de emoção, que aliás, quando eu falo, eu sempre fico emocionada, de emoção e de alegria, porque eu estou tornando mais público, que muita gente não sabe os detalhes do movimento da padaria espiritual e a importância desse movimento. Então, o meu bisavô fez parte disso, ele foi da segunda fase, que é a fase mais ativa, mais produtiva da padaria. E isso me orgulha muito. E eu não podia deixar passar não fazer nada. E o que eu pude fazer foi isso. E realmente algumas pessoas têm se interessado ao longo dos anos pela padaria, mas não é muita gente. E o nosso sentimento é de gratidão, porque graças ao seu trabalho, por exemplo, mantém vivo, né, 130 anos depois,
esse encontro literário, este grupo, que não só literário, porque tinha músicos, Tudo, né? Era multifacetário. Era multifacetado. O Santos de Azevedo é o grande divulgador. Por quê? Como professor universitário, como brilhante escritor e conhecedor da literatura cearense e brasileira, ele foi o grande divulgador. Mas eu também tive uma parte nisso, foi um momento emocionante, quando no Instituto do Ceará acharam uns papéis que, quando o presidente na época era o Zé Augusto Bezerra, quando a secretária mostrou para ele, isso aqui são as atas da padaria. Ele é bibliófilo e sabia da importância. Meu Deus, aí ligou para o Santos me ligou. Eu sei que foi uma alegria enorme, porque através dessas atas a gente pôde saber mais detalhes sobre o movimento, como funcionava, como eram feitas as atas, o que acontecia, né? Então foi muito importante. Eu ajudei muito ao Sanzio a publicar o livro, As Atas da Padaria Espiritual, que foi um fato inédito, porque estava sumida há anos, ninguém encontrava. E assim como a padaria espiritual é vanguardista, a senhora também é, porque é uma mulher pesquisadora na sociedade machista no qual nós temos, né? Conseguir colocar o seu nome na história da pesquisa e da literatura nacional cearense. Então, assim como a padaria espiritual é vanguardista, a senhora também é. Existe essa relação. E como é ser mulher dentro de um universo um tanto quanto machista ou então fechado muito em homens. E a minha bisavó, que era mulher do Zé Carlos Ribeiro Júnior, que era o Bruno Jaci, o padeiro mó da padaria, ela era uma pessoa muito ativa também. Ela tocava piano, tocava violino e ela gostava demais disso. As mulheres dos padeiros foram muito importantes durante o movimento da padaria. Só que elas não apareciam e tudo, mas elas deram suporte a esse movimento. Então, eu estou herdando alguma coisa da minha bisavó. Claro. E esse movimento que às vezes não é visto, mas é fundamental, é a base, né? Fundamental. A base para que o próprio movimento pudesse ocorrer. E as coisas estão mudando. Aqui na Academia Cearense de Letras, tem várias mulheres de alto valor. Então, aos poucos, a gente vai transformando. E reconhecer o trabalho de vocês que vieram antes é fundamental. A gente também está nessa tentativa, esse projeto busca isso, essa valorização, né, de quem fez e quem faz a memória cultural cearense, que é viva, né? Não é algo ali parado, mas já está se renovando e nos inspirando a gerações futuras. Né? Então, com vocês, Charles Ribeiro. Eu sou Charles Ribeiro Pinheiro, eu sou formado em Letras pela UFC, sou professor de literatura, pesquiso literatura cearense e também sou roteirista de histórias em quadrinhos. Professor Charles, como é que a padaria espiritual adentra na sua vida? Como é que ela invade seu ser? Em que momento os caminhos de vocês se cruzam? Bom, o caminho da padaria espiritual entra na minha vida por conta do meu interesse em pesquisar a história e a literatura do Ceará. Desde cedo, assim, desde a minha época do ensino médio, né, da adolescência, eu gosto muito de história e me aprofundando para estudar a história do Ceará, né, eu acabei me deparando com a padaria espiritual porque eu também estudava muito sobre Padre Cícero, essa questão, essa polêmica do governo do Nogueira Scioli. E foi um período, até que depois da escola, né, depois até quando eu entrei no Exército, eu servi o Exército, como eu já sou um leitor de histórias em quadrinhos, né, colecionador, eu sempre tive aquela ideia de produzir histórias em quadrinhos, né? Às vezes os jovens gostam de... Às vezes o cara que é desenhista, roteirista, tem uma ideia de fazer um super-herói, né? Mas eu sempre tive essa ideia de produzir quadrinhos históricos, né? E eu decidi assim, cara, nossa história é tão rica, a história do Ceará, a história do Brasil, por que não fazer quadrinhos, né? Abordando a nossa história? E foi por isso que eu comecei a estudar a história do Ceará. E eu me aproximei da padaria espiritual, né? Depois eu entrei no curso de letras para se formar como professor e lá no curso de letras, né? Comecei a pesquisar mais sobre o escritor Rodolfo Teófilo, que o Rodolfo Teófilo ele foi um grande escritor, um farmacêutico, um sanitarista e ele foi membro da padaria espiritual, né? Então estudar o Rodolfo Teófilo também exigiu que eu estudasse a padaria espiritual e eu fui pegando mais gosto assim sobre
movimento literário, essa agremiação literária do final do século XIX, né? Muito interessante, muito irreverente, que foi a mais original, né? Como o professor Santos de Azevedo nos diz, né? Foi a agremiação literária e artística mais original que teve no Ceará no século XIX. Assim como o Pão, o jornal da padaria espiritual, foi super revolucionário, seus quadrinhos também é um novo pão, por assim dizer, porque alimenta de repente um novo público, que às vezes não está tão acostumado aos livros de histórias propriamente dito, né? Então, esse universo do quadrinho, como é esse pão, esse novo pão que você fermenta aí, alimentando novas visões e espíritos sedentos de leitura e conhecimento? Porque os quadrinhos não estão aí à toa, né? Porque assim, pegando a nossa experiência de vida, o quadrinho ele é uma mídia barata, né? Acessível, democrática. Apesar de existir hoje, né, editoras que fazem quadrinhos muito caros, né, capa dura, né, mas assim, a essência do quadrinho é ser uma mídia barata, né, acessível, uma grande tiragem. E hoje em dia, com a internet, né, existem quadrinhos sendo produzidos online, nas redes sociais. E eu acho interessante trazer, né, não apenas a história da padaria espiritual, né, mas outras histórias também do Ceará, para o público jovem, né, que a gente às vezes... muita gente reclama, né, que às vezes o cearense não tem memória, né, não conhece o seu passado, aqui tem uma sede muito grande de destruir, né, os monumentos e os prédios históricos, nessa questão interessante, trazer para as pessoas, porque a gente só preserva daquilo que a gente conhece, né? Então assim, a padaria espiritual e quadrinhos é uma ideia que eu tive já uns 10 anos atrás, de pensar, né, contar as histórias não apenas da padaria espiritual, mas de outros escritores, movimentos literários e outros pontos interessantes da história do Ceará, como a abolição dos escravos, né? A queda do Nogueira Scioli, a sedição de Juazeiro. E eu optei por começar pela padaria espiritual, porque como eu pesquisei na minha pós-graduação, né, no meu mestrado e doutorado sobre o Rodolfo Teófilo e padaria espiritual, eu comecei por aí, né? E assim, essa ideia mesmo de democratizar a história do Ceará por meio dos quadrinhos, porque os quadrinhos é uma mídia moderna, né? Nasceu ali no final do século XIX, né? E no século XX, hoje em dia ela é muito presente, é muito atual, por conta também da internet e também pela popularização de videogames, filmes, né? Então o quadrinho é uma mídia, se você for observar hoje, existem muitas adaptações, né, de obras literárias em quadrinhos, há um número grande de autores, escritores, desenhistas, né, brasileiros, independentes, publicando quadrinhos no Brasil. Então a gente vive num momento muito interessante, esse começo do século XXI, né, para as histórias em quadrinhos. Então os quadrinhos é uma maneira do jovem, do adulto, do adolescente, entrar, né, nessa história do Ceará, nessa história da literatura cearense e se apaixonar, né?